Querido em Cristo, Shalom Adonai, você já parou para fazer uma análise exegética sobre os três aspectos relacionados ao pecado? O pecado que é ofensivo à santidade de Deus, que fere a santidade de Deus, que é nocivo ao homem em sua totalidade. Este pecado, existe pelo menos três aspectos relacionados a ele que merecem ser analisados. O primeiro aspecto é a distinção entre pecado e iniquidade. Existe distinção? Ou esses termos são intercambiáveis? O segundo aspecto são os níveis de pecado. Existe na Bíblia pecado de alto, de baixo e médio, potencial ofensivo, ou todo pecado é igual? Tem a mesma gravidade, as mesmas consequências? E o terceiro aspecto são as duas instâncias do pecado, a sua concepção e a sua consumação. Entendeu? O pecado, ele concebe na interioridade e ele vai se consumar na exterioridade. Antes da gente falar sobre este assunto, eu quero que você se inscreva neste canal. Clica lá no sininho, ou você escreve lá PR Carlos Figueiredo. O Figueiredo não tem um segundo I, é Figueiredo. Então você vai só escrever PR Carlos Figueiredo e compartilhe todo o conteúdo. Certo? É prazeroso compartilhar todas essas ministrações com você. Bem, a primeira pergunta que nós fizemos foi: existe distinção entre pecado e iniquidade? Davi responde. E ele é muito esclarecedor. Inclusive ele é muito didático ao responder. Ele disse, olha, no Salmo 51, versículo 2. Ele diz assim, olha: lava-me, Senhor, do meu pecado, e purifica-me, Senhor, da minha iniquidade. Então veja aí a distinção, né? É importante você atentar para esta análise gramatical do texto, porque isso vai facilitar tanto a compreensão como a interpretação do texto. Nós temos aqui uma conjunção de somatória. Ele fala pecado e iniquidade. Então são duas coisas distintas. Você vai encontrar na Bíblia pecado e iniquidade sendo usado de forma intercambiável. Uma palavra interagindo na outra, não é isso? Dando impressão que são termos intercambiáveis. Mas Davi faz aqui uma distinção. Pecado e iniquidade. Aqui no versículo 5 ele fala assim: eis que de iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Mais uma vez aqui essa conjunção de somatória, pecado e iniquidade. Mas qual é a distinção? Eu diria que iniquidade é a somatória de todo tipo de pecado, de perversão, de promiscuidade, de pornografia, de obscenidade, de licenciosidade, de mentira, de engano, de adultério, de distorção da Bíblia, de heresia. Iniquidade cauteriza a mente do pecador. Entendeu? A iniquidade cauteriza a mente do pecador. Então veja que a distinção pecado e iniquidade. Cristo faz essa distinção também. Lá no contexto do juízo final, ele fala assim: apartai-vos de mim, malditos que praticais a iniquidade. Ele não diz praticais o pecado, porque o pecado, quando ele enraiza, ele cauteriza a mente da pessoa. E quando ele cauteriza, já é iniquidade. É iniquidade, entendeu? E quando você pratica o pecado, quando ele está enraizado, o pecador tem a culpa, mas não tem o sentimento de culpa. Ele sabe que pecou, mas não tem a hombridade, a humildade de admitir que pecou e suplicar o perdão a Deus. A Bíblia diz que um sistema iníquo rege o mundo. O iníquo já está no mundo.
esperando somente que aquele que o detém seja tirado. Isso, ou seja, existe alguém que impede o seu desfecho, a sua revelação, que é o Espírito Santo na igreja. E é um iníquo, é um sistema iníquo. Não existe um sistema pecador. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora, queridos, qual é etimologicamente falando, o que significa pecado e iniquidade? Olha, pecado vem de uma raiz grega, né? Amartia. Amartia significa, no grego, pecado, né? Que se traduz por desvio do caminho, né? Desvio o erro, né? Erro do alvo. E já a Marte, né? A Marte, daí vem a matéria, a martiologia, né? Que é uma doutrina da teologia sistemática, a martiologia. Mas no hebraico, o pecado é ratar. Ratar. E ratar quer dizer desvio ou desvirtuar. Mas desviar de quê? Do caminho, da verdade. Desvirtuar de quê? É uma desvirtuação de comportamento, de fé, de espiritualidade, de caráter. Então, ratar é desvirtuação. Entendeu? Já a palavra iniquidade, ela vem de uma raiz grega, que quer dizer anomia. E a anomia é uma junção de duas palavras gregas, né? A e nomos. Nomos é lei, é justiça. E arri é negação. Então, etimologicamente falando, vindo de uma raiz hebraica, iniquidade significa negação de justiça, negação de lei, é transgressão à lei de Deus. Entendeu? Então, iniquidade é negação de justiça, ou seja, é a ausência de ordem, de normas e de regras. Então, iniquidade é a presença de iniquidade, é a presença de o quê? De anarquia, de rebelião. De anarquia e de rebelião. Então, se observa aí uma distinção entre pecado e iniquidade. Pecado e iniquidade. Aí Davi é enfático quando ele fala que lava-me do pecado e purifica-me da minha iniquidade. Veja aí a distinção clara. Mas, querido, outro aspecto relacionado ao pecado são os seus níveis de pecado. A Bíblia mostra pecado de alto potencial ofensivo, de baixo e de médio. Então vamos ver isto na Bíblia. Pecado de alto, de baixo e médio potencial ofensivo. Aquelas duas, né, foram duas parteiras hebreias chamadas Sifra e Puã. Elas, diante dos soldados egípcios, elas omitiram a verdade com relação à criança Moisés. Porque a legislação egípcia determinava que toda criança do sexo masculino teria que morrer, tem que ser executada. E quando os soldados perguntaram, o menino nasceu? É macho? As parteiras mentiram para os soldados. As parteiras mentiram também para Faraó. E o texto diz que elas eram tementes a Deus. Elas eram tementes a Deus. Então, o que se deduz? O que eu posso inferir deste texto? É que quem teme a Deus não mente habitualmente, mas mente circunstancialmente, mente ocasionalmente. Entendeu? Às vezes o pecado, elas mentiram para defender a integridade física da criança, a vida da criança. E fica aqui, subentende pelo texto de que foi um pecado justificado por Deus. Que a Bíblia diz com clareza que elas não curvaram diante de Faraó, elas não obedeceram a Faraó porque eram tementes a Deus. Eram tementes. Entendeu, querido?
A mãe de Moisés, o nome dela era Joquebede. Ela era esposa de Arão, né? Arão, que é pai de Araão, né? Arão, pai de Araão, de Moisés e de Miriam. E a Bíblia diz que Joquebede orou e, consequentemente, o povo foi liberto da escravidão egípcia. A mulher era de oração, tinha intimidade com Deus. E esta mulher de oração, ela mentiu para Faraó com relação ao seu filho. E a Bíblia diz que ela era temente a Deus. Então, quem teme a Deus, mente. Mente às vezes de forma irrefletida, de forma impensada. Às vezes o pecado não é doloso, é um pecado culposo. Não permanece na prática do pecado, ele não reincide na prática do pecado, ele mente por força da ocasião, por força das circunstâncias. Entendeu, querido? Venha comigo rapidinho. Quando Moisés deparou lá diante dos adoradores do bezerro de ouro, ele disse assim: olha, vocês cometeram grandes pecados. Qual a informação implícita nesta fala de Moisés? Qual é o pressuposto? É aquilo que está no texto, mas está implícito, não está explícito. O pressuposto é que existem pecados pequenos e pecados medianos. Grandes pecados vocês cometeram. Pressupõe que existem pequenos pecados. Venha comigo. Jesus lá no contexto da crucificação diante de Pilatos, ele nos apresentou também pecado de alto, médio e baixo potencial ofensivo. Quando ele disse assim: olha, Pilatos, aquele que me entregaste a ti, que foi o sumo sacerdote Caifás, cometeu maior pecado do que o teu. Entendeu? Ele não estava absolvendo o pecado de Pilatos, mas ele estava dizendo que o seu pecado foi pequeno e o de Caifás foi um pecado grande. Obviamente as consequências são maiores. Então a gente precisa atentar para esses implícitos textuais, para os pressupostos. A identificação dos implícitos, eu diria que é determinante para você fazer uma interpretação bem feita do texto. Entendeu? Então você observa na Bíblia pecado de alto, baixo e médio potencial ofensivo. É preciso acabar com esse discurso falacioso, prolixo e redundante, né? De que não existe pecadão nem pecadinho na Bíblia. Existe sim. Então observa que a Bíblia, chocando com o senso comum, né? Observa aqui uma discrepância, uma divergência entre o senso comum e a Bíblia. Mas, querido, e outro pecado, e outro aspecto relacionado ao pecado, que é as suas duas instâncias. O pecado nasce na interioridade e se potencializa, se consuma na exterioridade. Ou seja, Tiago diz que a cobiça dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então você observa que o pecado não está na literalidade do olhar, ele se concebe na cobiça. Jesus vai muito além, ele fala que o homem peca em pensar. Nós pecamos de pensamento, pecamos de intenção. Veja Davi, a Bíblia diz que Davi olhou para uma mulher formosa e sensual chamada Betseba. Ele olhou e cobiçou, olhou e desejou. Aí o pecado se concebeu, o pecado nasceu. Ele veio se consumar no ato de adultério. Então veja aí as duas instâncias do pecado, a concepção e a consumação. Então ele se concebe na concupiscência, ele se concebe no desejo, no pensamento. Acontece o pecado ter a primeira instância e não a segunda. Acontece se você olhar, cobiçar, mas não praticar o adultério. Acontece também você olhar e não pecar. Você olhou
Né? Então a concepção não é na literalidade do olhar, é no desejar, é no cobiçar. Entendeu? É no cobiçar. Mas que aí, então você observa aí esses três aspectos relacionados ao pecado. Há distinção entre pecado e iniquidade na Bíblia. Existem níveis de pecados diferentes. E o pecado tem duas instâncias: a sua concepção e a sua consumação. Finalizando, veja o que Asaf diz aqui. Veja que as consequências do pecado. Ele diz aqui: devolva-me, ó Deus, a alegria da salvação. Devolva-me, ó Deus, um espírito quebrantado e voluntário. E devolva-me, ó Deus, a certeza da salvação. Veja aqui os sintomas de uma morte espiritual. O pecado consumado, ele gera a morte. E veja que a sintomatologia de morte espiritual, a pessoa perde a alegria da salvação. Perde esse espírito voluntário, esse espírito quebrantado, esse espírito que adora a Deus voluntariamente. E a pessoa também perde a certeza de salvação. Mas Deus restitui. Deus restitui. Olha, para um grande pecador, há um grande perdoador. Diz Asaf aqui, ó: porque, ó Deus, eu pequei contra ti. Perdoa o meu pecado. E purifica-me da minha iniquidade. Veja aqui novamente a distinção. O pecado e iniquidade. Queridos, a pessoa quando peca contra Deus, você observa que vem logo a pessoa entra em crise interior. Não é isso? As ideias ficam conflitantes, os pensamentos não conseguem mais se harmonizar, você perde a aptidão pela Bíblia, você perde o desejo de cultuar a Deus, de adorar a Deus. Davi chama aqui de espírito voluntário e quebrantado. Essa capacidade que você tem, essa vontade que você tem de adorar a Deus, você perde. Aí Davi diz aqui: restitui-me, ó Deus. Logo aqui no final: restitui-me, ó Deus. Restitui-me, ó Deus. Então, queridos, que Deus em sua graça possa te abençoar grandemente. Amém?